Boa tarde, turma, tudo bem? Hoje a gente vai estudar mais uma patologia relacionada ao caderno de saúde, então também é um programa de saúde da atenção básica, que no caso seria a hanseníase. Conhecendo um pouco, né, desde o início, o que é hanseníase, a gente vai ver que a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, né, que está muito comum também na atenção básica, que é acometida, né, acontece através do agente etiológico Mycobacterium leprae. Essa doença, a hanseníase, também antigamente era conhecida como lepra, né? Normalmente é uma das doenças mais históricas que a gente tem desde o período, né, anticristo. Já se conhece a hanseníase, né? Antigamente era conhecida como lepra, né, e hoje conhecida como hanseníase. Nada mais é do que manchas brancas que aparecem no corpo, né, esbranquiçada que aparece pelo corpo e que normalmente nesses locais existe a perda de sensibilidade. A gente vai ver que essa doença, como eu falei, ela normalmente acomete a pele, né? Como eu falei, a pele ela vai ficar mais esbranquiçada nesse local e caso atinja os nervos periféricos, ou seja, caso atinja o sistema nervoso, essa pessoa acaba perdendo a sensibilidade do local, né? Em casos mais graves, onde não há o tratamento, né, pode chegar ao sistema nervoso central e, consequentemente, atingir olhos, testículos, glândulos e outros órgãos. Tá? Mas o mais comum mesmo são as manchas esbranquiçadas, é a característica mais comum. A gente vai ver, né, que a forma de transmissão normalmente é entre homens, né, não existe, né, nenhum hospedeiro intermediário, né, o próprio homem contamina outro homem. Quando a doença está na forma multibacilar, que a gente vai ver que a hanseníase ela pode ser de dois tipos, né? A paucibacilar e a multibacilar. Daqui a pouco a gente vai ver qual é a diferença entre um e outro, tá? Mas somente os indivíduos que são multibacilares, eles contaminam outras pessoas, né? E diferente do que do que toda a superstição que existia antigamente, a hanseníase ela não é uma doença contagiosa infectante por contato, e sim, né, através das vias aéreas, através de bacilos, né, por aerosóis, né? Então a gente vai ver que, na verdade, a forma de contágio é por via aérea e não pele a pele, como as pessoas pensam, em sua grande maioria, por causa das características, como eu falei, de atingir principalmente a pele. Com relação à questão dos sinais e sintomas, a gente vai ver que normalmente a hanseníase demora muito para aparecer essas manchas esbranquiçadas. Normalmente a pessoa fica muito tempo, né, sem nenhum sinal ou sintoma, ou seja, é um indivíduo assintomático. Pode demorar de 2 a 5 anos até que esse indivíduo apareça as primeiras manchas no corpo desse indivíduo. Mas além das manchas em si, né, a gente tem outros sinais e sintomas. Mas a mais comum, como eu falei para vocês, são as manchas esbranquiçadas, né, que tem como termo técnico chamada de hiprocrômica. Além, né, das características mais comuns, que são essas manchas esbranquiçadas, podem ter outras colorações, né, como acastanhadas ou avermelhadas, né? Normalmente, como eu falei lá no início, no primeiro slide, esse local que tem a diferença de cor, seja ela esbranquiçada, castanhada ou avermelhada, existe nesse local da pele alterações com relação à questão de sensibilidade. A gente vai ver que, a princípio, né, essa pessoa começa a sentir ao contrário disso, ao oposto disso, da perda de sensibilidade, né, onde os nervos começam, né,
esses nervos eles começam a serem atacados, vamos dizer assim, né? E, consequentemente, a pessoa vai sentir o oposto, né, da perda da sensibilidade, de não sentir a sensibilidade nesse primeiro momento de contaminação da doença, né? Que seria o formigamento, a sensação de choque, cãibras, que aí, consequentemente, vai se evoluir para dormência, né? E aí, a partir disso, a pessoa começa a perder a sensibilidade. Além disso, a gente vai ver que também pode aparecer na pele, né, pápulas, infiltrações, tubérculos, nódulos, que aí nada mais é do que formatos de pele acumulada, né? E aí vai depender de cada caso, né, aonde a gente vai classificar. A diminuição ou perda de pelos, né? Que também é localizada na região, né, esbranquiçada, né? Ou também pode acontecer, né, em outras regiões não seja afetada, como por exemplo as sobrancelhas. Falta ou ausência de sudorese no local, né? Ou seja, a pessoa vai ter a sensação de pele seca. E a gente vai ver, né? Como eu expliquei para vocês, né? Normalmente no local onde vai haver as lesões, né? Onde vai aparecer as manchas da hanseníase, vai ter uma sensação inicial de hiperestesia, né? Ou seja, vai ter o excesso de sensibilidade para que depois ele possa se evoluir para a ausência de sensibilidade, né? Aí a gente vai ver que, né, normalmente o que as pessoas pensam esse local ele não coça e o paciente refere dormência com diminuição, né, até total do local aonde existem essas lesões. Como eu falei para vocês, né, nesse primeiro momento, antes do período mais grave da doença, esse indivíduo ele vai sentir dor no local, né, através do espessamento dos nervos periféricos. Como eu falei para vocês, esse nervo ele está sendo atacado, né, ele está sendo acometido. Então, a princípio, esse indivíduo ele vai sentir dor, vai sentir formigamento, vai sentir sensação de cãibra, choques, enfim, né, para que depois ele perca a sensibilidade. Em casos mais graves, né, quando atingir, né, os nervos, né, pode atingir também com relação à questão dos impulsos nervosos, ou seja, as células nervosas referentes à questão, né, de movimentos musculares, eles podem ser atingidos e, consequentemente, esse indivíduo ele vai ter perda da força muscular, tá? Normalmente, né, atingem a parte dos membros superiores e inferiores. Edemas, né, ou seja, inchaço em pés e mãos, deferente à questão da circulação que fica comprometida. Febre e artralgia, né, pode acontecer, são casos raros, mas podem existir febre. E aí, como a gente sabe, né, a febre acaba sendo um sinal inespecífico, então pode ser por inúmeras doenças que a pessoa tem febre, né, mas acontece em alguns casos. E artralgia, dores, né, articulares, devido à questão de estar atingindo os nervos periféricos. E com relação à questão dos nódulos, como a gente já falou, né, normalmente esses nódulos eles não doem, né, mas pode acontecer, né, que sejam nódulos doloridos. A gente vai ver, né, que a hanseníase ela pode ter várias variações, né, como essas manchas hipocrômicas, como a gente já viu, que são manchas esbranquiçadas pelo corpo,
E da mesma forma ela pode ser, né, lesões eritematosas em placas, né, como a gente está vendo na outra foto, na outra imagem. Então não significa que a pessoa não tenha como característica as manchas esbranquiçadas, que esse indivíduo ele não tem a hanseníase. A partir do momento em que o indivíduo ele tem uma lesão na pele, que essa lesão da pele, essa pessoa, a primeiro momento, ela sente, né, estímulos nervosos, né, e aí a gente está falando de câimbra, formigamentos, e enfim, nesse local, e a partir disso ele começa a perder a sensibilidade, então a gente vai ver que de verdade esse indivíduo ele tenha a hanseníase. Em casos mais graves, como eu falei para vocês, né, ele pode atingir a parte de força muscular. E aí, normalmente, como eu falei também, atingem principalmente as partes superiores e a parte dos membros inferiores. E a mais comum, né, é a atrofia da região hipotenar, né? Ou seja, os dedos eles vão ficar atrofiados, né? Porque houve o comprometimento do nervo ulnar. E aí a gente pode classificar, né, a hanseníase, né, pelas questões das formas das suas manchas, né? Então a gente vai ver que a gente pode ter, né, a forma indeterminada, a forma tuberculoide, a forma diforme e a forma virchoviana. A gente vai ver que essas características que seriam a partir de como é as manchas, se tem nódulos ou não, a gente vai ver que essa classificação é o que a gente chama de classificação clínica, né? E a gente tem uma outra classificação que é a classificação pelo número de lesões. Não importa como é essa lesão, né? Mas a partir do momento em que tenha até 5 lesões, a gente classifica como paucibacilar. E se tem mais de 5 lesões, a gente classifica como multibacilar. Como eu falei para vocês lá no início, as pessoas, né, que infectam, que contaminam outras pessoas, elas são a classificação multibacilar, ou seja, somente pessoas que têm mais de 5 lesões foram comprovadas que elas são seres infectantes. Pessoas que têm menos de 5 lesões, paucibacilar, não são contaminantes. Com relação a questão clínica, ou seja, o formato das manchas, a gente vai ver que tem a forma indeterminada, né, que é quando existem áreas, né, de hipocrômicas ou anestesia, né, e aí essas manchas elas podem ser, né, esbranquiçadas, então, ou eritematosas, com ou sem diminuição de sudorese. E aí, né, pode ter a queda de pelo ou não, também. A questão da tuberculoide, né, a forma de tuberculoide são placas eritematosas, né, com até 5 lesões na pele, que são bem delimitadas, né, e aí, consequentemente, nesse caso,